Fala pessoal, tudo bem? Salve, salve, simpatia, mapa da Copa na área. Vamos lá, Bertoncello, sempre me perco. Temporada 4, aqui é que nem Netflix. Temporada 4, episódio 23. E hoje um mapa da Copa mais do que especial, porque nós temos aqui... tu já viu o filme Diários de Motocicleta? Já, pô, histórico. Que é a história do Che Guevara, que claro. ele sai de Rosário, Que isso? Singra, América, andando de moto. Nós temos alguém parecido, Que fez mas esse pela caminho excelência do trabalho. E não sou eu. E não E o convidado do Mapa da Copa não sou Não é eu. o Felipe Não é o Duarte. Felipe Duarte. O Felipe Duarte vai ao turismo, né? Não, é verdade. Trabalho. Há trabalho, Trabalho nas horas vagas. Isso. Felipe Célia, prazer te receber aqui. Felipe Célia é preparador físico, cara com longa trajetória pela América do Sul, e ele vem para enriquecer aqui o nosso papo, porque aqui não é debate, aqui é um papo, uma conversa. A gente corneteia alguns programas da casa, inclusive. Pra gente conseguir ouvir o convidado, a gente expulsou o Cristiano Munari do Cristiano programa. Munari. Só assim pra poder falar. Só assim. Mas quando vem um argentino, ele Também fala. está falando. E o Felipe Célia vem para nos ajudar a entender esse fenômeno paraguaio. Feriado nacional pela vaga na Copa, é o Paraguai de volta na Copa. Bem-vindo ao Mapa da Copa. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Já acompanho alguma coisa do programa há um tempo. É um programa que me chamou a atenção por debater todo esse assunto. Tem com pessoas que dominam jogadores, sistemas, seleções, equipes. Então é um tema que me chama bastante atenção, sempre me chamou bastante atenção. E realmente o Paraguai teve o feriado, né? Até a pergunta pro Gustavo Alfaro: o que vai se fazer à noite agora, quando terminou o jogo? Ele disse: como é que vai ser à noite, professor? Perguntou a imprensa. Ele: interminável. Interminável. Porque eles estão... É um país que ama o futebol, é um país que tem um orgulho de ser paraguaio pela história do país, das guerras e tudo mais. Isso aí, quando estás lá, tu vê bem desde o taxista, todas as pessoas do clube, aos jogadores. E voltar para a Copa do Mundo foi um feito muito importante. Eles estão festejando muito, realmente, um feito de muito orgulho, e aí virou feriado, né? Maravilha. O Felipe Célia trabalhou no Cerro, no Olímpia e no Guarani. No Paraguai, eu comecei no Guarani em 2011, né? Que nem eu estava comentando com vocês. Nós trabalhávamos, não sei... Tem muitas histórias de pessoas que foram à América do Sul e já fizeram trabalhos muito legais na América do Sul. Mas em 2011, o James Freitas, que é auxiliar do Grêmio, nós éramos comissão técnica, trabalhávamos eu, James Freitas e Marcelo Carpes, treinador de goleiro do Corinthians, e veio o convite do Guarani do Paraguai. Nós trabalhávamos com o Lisca. Isso aí estamos falando de quase 15 anos atrás. E quando a gente vai pro Guarani do Paraguai, o Marcelo Carpes fica. E sabe quem é o goleiro da equipe? Thiago Volpe. E Thiago Volpe depois leva o Marcelo Carpes para o Querétaro. No México. E o Thiago Nunes leva o Marcelo Carpes para o Corinthians. Então, o futebol acaba que está todo mundo conectado. São conexões. É muito interessante. Legal, né? Tu cruza por pessoas no mundo inteiro. Porque eu fui na Ásia também e cruzei com uma série de brasileiros. Depois tu cruza no China brasileiro. também, né? Fui 2 equipes da China. E na época que a China cresceu muito, e então tu cruzamos com pessoas assim do mais alto nível do futebol, e tu vai enriquecendo, e daqui a pouco tu tá trabalhando junto na América do Sul, no Brasil, e isso é muito rico no futebol, porque tu aprende muito, tu acaba passando por muitos profissionais de alta qualidade que vai te agregando, né? Tu vai te tornando um profissional mais completo, tirando o melhor de cada cultura e de cada país. Os espanhóis costumam dizer que tu vai lotando a tua mochila, vai botando a mochila, e pra gente explorar essa mochila que é carregadíssima do nosso convidado, vamos chamar a rota, Vamos. por favor? A rota, né? O renascimento do futebol paraguaio, destaques e decepções das eliminatórias, e Venezuela e Bolívia. A briga pela repescagem, podemos ter uma Venezuela Inédita. inédita tentando chegar à Copa. Mas depois a gente vai também sugar o conhecimento aqui do Célia para falar desse movimento dos técnicos brasileiros de ganhar a América do Sul. Mas a gente começa, Célia, pelo renascimento do futebol paraguaio. A gente conversa... Aliás, um programa temático sobre o Paraguai, Claro. a gente tem cuia do Paraguai. Eu trouxe uma cuia de tererê que eu comprei agora, a última vez que eu fui ao Paraguai, só que eu não tomo tererê nela, eu tomo nosso mate. Meias da seleção paraguaia, Que legal. camisa do Olímpia
E aí não quis provocar o Felipe Sélio, né? Tem uma camisa olímpica. assim, o convidado foi provocado sem saber. Sem saber, não, mas é que assim, saber, né? é Grenal, né? Não, e ele passou lá é um pelo Grenal, Olímpia, né? Exatamente. Se tem, ele acompanha o mapa, ele tem uma do Olímpia, não pode faltar uma do Cerro. Exato. Exatamente. O que aconteceu? Como eu vi muitos programas, eu vi que tinha também o do Jim, né? Daí eu disse, num outro eu trago do cara do Atlético Nacional. É. E aí eu trouxe de presente pro pessoal do programa uma camiseta do Chico Costa que tá no Mirassol. Uhum. Ele foi porque ele representa muito o que é o programa. Ele passou pelo... Ele foi Sol de América, então, porque a gente não lembra, né? É. Ele foi do Sol de América e o Cerro, na época, ia contratar ele, não contratou. E acontece muito, e a gente vai falar dos scouts, muitas coisas acontecem quando tu circula. Os scouts falavam já do Chico Costa e o Cerro não contratou quando ele era um jogador pequeno. Passou. Aí ele foi, acho que no México, alguma coisa, e ele vai pro Bolívar. Do Bolívar Atlético Nacional, volta a Bolívar, e aí faz esse caminho. Se destaca e o Cerro compra ele, daí num outro valor, Sim, numa outra situação. E o presidente deve estar meio incomodado com o treinador que disse que não contava com ele. Pô, e o Paraguai todo não para de falar, pô, o Chico chegou no Mirassol e tá fazendo um montão de gol, porque tá se sentindo bem, né? Tá feliz. Legal. E é um cara que a gente sabe que tem muita ligação com o Rio Grande do Sul, né? Tem. É gremista também. Se criou. É gremista. Eu entrevistei ele quando ele jogava na Bolívia. Ele se criou aqui na praça do Alto da Bronze, no centro da cidade. Jogou no São José. Jogou no São José. Exato. E aí fez esse caminho todo. O Chico é muito mapa da Copa. Chico! Tem a cara dele. Vem que nós queremos bater um papo contigo. Bom, obrigado pelo regalo. Acompanha em imagens pelo YouTube, vai poder ver aqui, ó, a camiseta do Cerro Porteño. Então já deixa o like, né? Compartilha, te registra. Quem também está nos vendo aí pelo YouTube tem a imagem aí da camisa do Cerro Porteño, do Chico da Costa. Espetacular. Linda camisa. Vamos botar ela aqui, né? Bota aí na mesa, depois do próximo programa a gente bota no nosso armário aqui na estante. Tem Cerro Lago, como você estava tentando entender, né? E tem outras que a gente vai trocando a cada programa. Nacional. Tinha uma época que a gente colecionava. Essa é do Caracas, mas tem a do Jim, como tu disse. Eu vi a do Jim. Mas a gente estava falando, Felipe, antes do programa, e até uma dúvida que eu tirei com o Felipe Sélio, porque eu me lembro que o Paraguai, não sei se vocês vão lembrar disso, teve um clássico Olímpia e Cerro que um menino de 14 anos entrou, jogou e fez um gol. Foi um recorde. Porque o Paraguai passou a obrigar os clubes a terem minutos com garotos da base. E aí chegava esse absurdo de ter um menino de 14 anos. No campeonato de 23, tu tinha que ter 800 minutos com jogadores sub-20 no teu time. Como é que funcionava isso no Cerro, no Olímpia, por onde tu passaste? Como é que trabalhavam isso? Ou era natural a colocação de jovens? E como isso repercute na seleção de agora? Bom, eles vêm há muito tempo tentando modificar essa camada. Então, em 2014, eles fizeram uma outra regra, que era jogar, desde o início era obrigatório jogar um jogador, começar o jogo. Não deu certo. E aí depois, sim, começou a ter essa regra de os 800 minutos. Então, começaram a utilizar os times que tinham uma boa formação. O Cerro é um dos, creio, não sei se é o principal, mas com certeza é dos principais formadores. Como tem uma boa camada, tinha facilidade de ter esses 800 minutos, porque tinham jogadores de qualidade e colocavam para jogar. O que acontece muitas vezes nesses países? Às vezes eles têm medo, porque cada vez mais o futebol está se adiantando no tempo. Não tem, vocês viram o Arsène Wenger falando pela FIFA numa palestra. Hoje é precoce. Tu tem que colocar o jogador para jogar e ele vai ser vendido. Então é um mercado que está cada vez mais precoce. Na América do Sul eu via que eles ficavam muito tempo segurando o jogador para não lançar. Não, ele é jovem ainda, tem 21, 22. Segura. Não, ele tem que formatar. Não, vocês têm que botar para jogar. Então a federação, eu vejo que é muito nesse sentido. Começaram, não, vamos botar para jogar a camada para se destacar. Porque eles têm muitos jogadores de qualidade. E é um jogador que ele se adapta muito fácil porque ele vem de uma situação muito simples. E aí eu dou um exemplo, um dia eu dei um treinamento para o Roque Santa Cruz, lá no Olímpia. Fizemos um treinamento e estava em reforma o centro, disse Roque Santa Cruz, que é o maior goleador da história da seleção paraguaia. E está em atividade ainda. Está em atividade ainda. É um dos únicos que desde a Copa de 2002, jogou a Copa de 2002 e joga ainda. Está em atividade. E o que foi interessante, assim, que às vezes tu te surpreende, o Roque Santa Cruz, Bayern de Munique e tudo mais, eu disse, Roque, só tem aquele canto ali pra gente fazer o treinamento de força, de potência. Ele falou, pra mim não tem problema, Felipe, eu vim de muito, pra mim, qualquer um que tiver, a gente treina.
Ou seja, eles se adaptam, eles são caras que eles respeitam todo esse processo de dificuldade que eles passaram, e muitos chegando em alto nível. Por isso, quando eles recebem uma oportunidade, eles vêm realmente para dar certo, para abrir mercado para outros paraguaios, né? Como já aconteceu há muitos anos atrás, né? Que vieram lá desde Rivarola, Arce, Gamarra, e antes disso também. Antes, Gavilã, Benítez. Gavilã. E antes disso, Antes Benítez, de anos Benítez. 70, o Grêmio busca no Paraguai um meia em 80, que era o Pelé do Paraguai, Carlos Kiss. Kissi. Carlos Kiss, hoje é comentarista no Paraguai. E quem fez toda a situação pra gente ir, que foi o James Freitas que organizou, mas era o ex-goleiro Benítez, Isso. que morou muito tempo em Porto Alegre, né? Sim. Sim. Que era um amigo de longa data. Então, tu vê como é rico, né, de jogadores de altíssimo nível transitando no futebol e no mundo, né? Porque esses caras ganharam notoriedade O com Tarcísio foi campeão pelo Cerro. O Tarcísio é histórico no Cerro. O Espinosa, Valdir Espinosa, foi técnico, campeão no Cerro. Tira o Cerro Porteño da fila, né? É que o Cerro, o médico lá, que era muito torcedor do Cerro, e o dirigente que me levou, eles diziam que o Cerro era o clube dos brasileiros. Porque trabalhou Jair Pereira, Antônio Lopes, É verdade. Gauchinho, esses todos, o Dida, lateral esquerdo, acho que Balu. Olha só quantos jogadores. Direito do Cruzeiro. Lateral direito do Cruzeiro, Paulo César Carpegiani. Depois teve um preparador físico aqui do Sul que trabalhou muitos anos lá. Então tu vê quantas pessoas, quantos profissionais foram ao Cerro. E aí as pessoas dizem, mas é muito diferente. É uma cultura um pouco diferente. Agora, tu tem que se adaptar ao mundo. Quantos treinadores importantes foram ao Cerro? Esse que tá no Boca agora, que tá doente, o que foi O Russo. o Miguel Russo Russo. foi treinador do Cerro. O Zubeldia foi treinador do Cerro, tudo recentemente. Então são clubes que não são clubes assim fáceis de fazer a gestão. São clubes com uma pressão enorme, porque Cerro e Olímpia seria como uma dupla Grenal dentro de uma cidade, a imprensa batendo bastante. E tem que ser campeão, senão já causa instabilidade, muita troca de treinadores. Eu tava ouvindo, acompanhando como setorista, como repórter, a última rodada do Campeonato Paraguai, agora que acabou na metade do ano, o jogo do Cerro Porteño, porque seria o último jogo do Alan Benítez, antes de vir pro Inter. Eu queria saber se falar sobre isso na transmissão. E logicamente, que se perguntou pro treinador, mas tava se batendo muito nisso. O Cerro não foi campeão de novo, não chegou, ou chegou em segundo lugar, mas não chegou a ponto de disputar o título, chegou na última rodada sem condições de ser campeão. E era uma crítica muito feroz, exatamente como tu tá falando, Célio. Como que um time da grandeza do Cerro chega na última rodada do Campeonato Paraguai sem chance de título? Era uma pressão. E é a pressão sobre o presidente, o Zapag, que é um cara de altíssimo nível, de uma questão financeira elevadíssima, Ele cara é o que dono trabalha... entre aspas, ele é o dono da maior distribuidora de combustíveis do Paraguai. E ele tem a representação da Petrobras no Paraguai. Perfeito, exatamente isso. Quando eu cheguei, eu fui na reunião com toda a junta diretiva lá no escritório dele, que é lá, o prédio é todo dele, então um cara de nível muito alto, de poder aquisitivo alto, tem construção também de prédios ali em Santa Catarina, não é Jurerê, em Itapema? É ao lado de Itapema, Camboriú. E aí o Cerro tava um pouco a história do São Paulo, que fica na fila, né? O Cerro tá na fila e a pressão tá muito grande, muito grande. Como o Olímpia tá, nesse sentido, tá mal esse ano. E tem o Libertad, né? Também, além do Libertad, é aquele time que não tem uma torcida grande, mas era o time do que era o presidente do país, do Nicolás Leoz, um time politicamente muito forte, um time é o mais organizado, que é o Guiné Azul, treinador atualmente. Na Libertadores caiu nos pênaltis pro River, né? Com 2 empates, né? O empate lá no Monumental de Nunes, nos pênaltis o River passa. Exatamente, tu vê que o Paraguai ele tem isso, ele faz batalhas assim... E tem muito das famílias, né? O Leoz, a família Leoz, tanto com o estádio do Libertad, né? É do Nicolás Leoz. A família Zapag, que o pai dele já foi diretor do Cerro, e ele é o cara que moderniza o Cerro, constrói, reconstrói o Nueva Ola. Exatamente. E agora tem a família do Alejandro Domingues é do Olímpia. Então, assim, é muito de famílias, de clãs, assim, né? E no Guarani era a família Costa. Depois modificou a família Costa, que fez todo o projeto, que foi semifinalista da Libertadores. Contratou o manager espanhol, que depois virou o treinador, o Fernando Ribeiro.
Me contratou, eu acabei. Eu fui para trabalhar. O James, eu fui com o James e aí eles me contrataram para ser institucional do clube. E aí veio o Fernando Rubeiro, a gente faz uma parceria, que depois fizemos de novo no Cerro, e acabou um projeto longo. O Fernando foi fazer um trabalho de longo prazo lá. Ele era da formação do Barcelona, com projetos, ele olhava jogadores para o Futebol Dreams, que é do projeto do Qatar. E aí ele acaba chegando no... Ele é das partes também, né? É, assim como o Miguel Ramírez. Exatamente. Do Qatar? Isso. Que é o centro de altíssimo nível de formação do Qatar. Eles só conseguiram produzir em laboratório uma seleção para um país que não tinha seleção. A seleção do Qatar de 22, boa parte dela, acho que 14 dos 26 jogadores eram meninos que tinham começado com 9 anos. Foram formados nas partes. E o Xavi era o mentor de toda a ideia de jogo, né? A ideia, o modelo de jogo. E o Guarani era o time que chega, é um time que vai sendo formatado durante 3, 4 anos. Então a gente vai trabalhando desde lá de base, todo o processo de treinamento, tudo mais. Ele vai lançando os jogadores, vai tirando jogador. É aquele ano que elimina o Corinthians, né? Que tem a frase do dirigente do Corinthians dizendo: exatamente. Graças a Deus pegamos o Guarani. Viralizou. Toma. E durante esse processo foi treinador do Guarani também o Diego Alonso, que estava na Copa de 2022 com o Uruguai. Foi treinador do Guarani também. Mas fato que né? A gente tá vendo então o Paraguai que volta para uma Copa depois de 16 anos, né? Puxa, aquela Copa lá de 2010 que o Paraguai ele participou, tinha os nomes do Roque Santa Cruz, mas tinha jogadores que já passaram há muito tempo, o Cabanhas, o Valdez, né? São jogadores que passaram, a geração toda ela é nova, né? O Riveiros não estava naquela Copa? Acho que estava, né? Pode ser. O Riveiros veio pro Grêmio depois de 2013, né? Acho que o Riveiros ou 14, né? O Cabanhas foi um caso muito triste. Triste, né? Com a filha dele, falando, tô lembrando o Cabanhas. Salvador Cabanhas. Exatamente. Em 2012 eu avaliei o Cabanhas. A família me chamou para ver como é que estava o Cabanhas. Porque ele havia tomado um tiro dentro da uma boate. Eu conheci a esposa dele, depois eles brigaram. Foi muito forte, né? Deu uma situação... E aparecem umas imagens da filha dele comemorando a classificação para a Copa agora na semana passada. É mesmo, eu não vi. Fantástico, assim, porque, poxa, o Defensores do Chaco lá estava lotado, né? O Paraguai empata em casa e o empate já conseguia essa classificação, e é uma festa espetacular, né? O Paraguai para por conta dessa festa. 2010 é a melhor campanha do Paraguai. Porque ela consegue passar, isso aí. E cai para a Espanha, que é a campeã. Mas para mim, a emblemática é a Copa de 98. De 98. Até porque o grupo era difícil. O grupo era muito difícil. Tinha Nigéria, Espanha e Bulgária. Pô, a Bulgária vinha da Copa de 94. Sim. Nigéria também, belíssima Copa de 94. E a Espanha uma potência. E passa o Paraguai. Cai para a França, que veio a ser campeã. E na de 2010 o Paraguai também passa, a Itália fica fora. A Itália faz uma péssima Copa, foi a última colocada. Paraguai, Itália, Nova Zelândia e Eslováquia. É isso, passam os dois daí, Paraguai e Eslováquia. Em 97, quando teve esse jogo do Grêmio e Guarani, que foi conhecer o Guarani, o técnico do Guarani era o Luiz Cubides, uruguaio. Sim. E o Guarani é um clube muito modesto, né? Me lembro muito que a gente chega lá, chegamos eu e o fotógrafo José Doval, da Zero Hora, e as lavadeiras estavam lavando o uniforme, tinha jogado no final de semana, estavam estendendo no varal atrás do clube. E nessa viagem, o Grêmio joga, para quem não lembra, tem imagens até, pode buscar no YouTube, o Evaristo Macedo, o técnico do Grêmio, ele enfrenta os policiais paraguaios. A polícia paraguaia, ela não conversa muito. E o Evaristo Macedo é jogado para dentro do túnel, e ele tinha artrose em um dos joelhos, ficou todo mundo muito preocupado. E nessa viagem eu fui fazer uma entrevista com o Carpegiani, que era o cara que estava levando o Paraguai para a Copa do Mundo. O Carpegiani era um deus no Paraguai na época, né? E eles lamentavam. Eu nunca vou me esquecer, eu estava na casa dele e chega um jogador. Dias depois tinha a apresentação, chega um jogador que ele tinha descoberto no Chile, um paraguaio, um atacante. Eu não vou me lembrar o nome. Ele chega e se apresenta pro Carpegiani, sou fulano e tal. Aí ele sai e acaba de dizer, é um atacante, eu tô esperando um atacante aparecer e não tem um atacante. E termina a Copa, surge quem? Roque Santa Cruz. Ele surgiu ainda, meses depois da Copa. E era uma seleção que tinha uma defesa de Chilaver, Arce, Ayala, Gamarra e Boné. Ele jogava com 3 O meio-campo era com Enciso. O Rivarola era banco. O Gavilã também era banco. O Gavilã não estava. Não foi, vem depois. Mas enfim, era um Paraguai que tinha uma defesa muito forte, mas não tinha ataque. E aí surge o Roque Santa Cruz. Você trabalhou com o Roque Santa Cruz no Paraguai? Trabalhei no Olímpia com o Roque, um tremendo profissional, ser humano do mais alto nível. Um trabalho foi curto no Olímpia, mas tive o prazer de trabalhar com ele, e o Roque é um cara que é um líder, né? Ele é um líder, não sei se é o principal jogador que foi do país porque ele joga ainda no Libertad, mas é uma pessoa que é muito
boa pessoa, que nem eles falam, uma pessoa do bem, um cara humilde e um tremendo de um atleta. Eu conheço também o irmão dele, tenho uma boa relação com o irmão dele, Que é jogador também, né? que foi jogador, já se aposentou, acho que mais novo que ele, mas se aposentou. E é um cara muito bacana, e é uma família de um nível cognitivo, educacional alto, né? E uns caras que no Paraguai eles têm muita credibilidade, né? Muita credibilidade. A dupla de ataque na Copa de 10 era Aedo Valdez, que Aedo jogava no Werder Isso. Bremen. E trabalha na Alemanha hoje. Isso. Depois ele chegou a enfrentar o Inter ou o Grêmio jogando pelo Cerro. O Valdez foi centroavante do Cerro. Ele é ídolo lá no Cerro. Isso. E aí era Roque Santa Cruz e Aedo Valdez. E os dois jogando na Alemanha na época, né? Jogando futebol alemão. Mas sabe que assim, eu tava vendo que nas eliminatórias a mudança foi muito forte de técnico ali pro Gustavo Alfaro chegar e dar a liga, né? Existiram boatos, né, de que o Paraguai poderia tentar trazer o Filipão, o Mano Menezes para ser técnico, né? Depois não aconteceu, o Alfaro veio e conseguiu dar uma liga para esse time e conseguiu as classificações. Nesse meio do caminho, vou chamar de assédio, mas não é assédio, mas convite para alguns jogadores se naturalizar paraguaios. Isso, Maurício. Do Inter, Cristaldo do Grêmio. Exatamente. Foram alguns dos convidados. E eu tava pegando aqui que no futebol nosso aqui, no brasileiro, de jogadores que estão na seleção hoje, é que tem um que saiu há pouco tempo, né, que é o Gatito Fernandes. O Gatito Fernandes agora tá no Paraguai, se não me engano. Tá no Cerro. No Cerro, mas né? ele perdeu a titularidade pro Martim. Pro Martim Silva, né? Martim Arias. Martim Arias. Silva é do Libertad, Uruguai. Que é ex-Vasco. Ex-Vasco, né? O Gustavo Gomes, do Palmeiras, né? O Rubens Sousa também, que o Palmeiras trouxe esse ano. O Júnior Alonso, que está há bastante tempo no Atlético Mineiro. O Alan Benítez veio para o Inter, o Vijaçante no Grêmio. O Oscar Romero no Inter e o Ángel Romero no Corinthians. E até o Pita, né? Foi convocado no Cuiabá depois do Eu acho que Bragantino. eu já contei, eu não me lembro se eu contei aqui no mapa da Copa, que eu fui à Assunção, a Luque, na verdade, para fazer o sorteio da Libertadores e da Sul-Americana. E quando eu desci no saguão, tinha uma fila de repórteres. Pô, a gente conhece, né? Geralmente a gente tá atrás da câmera ou atrás do microfone. Mas quando eu cheguei no saguão de desembarque, era aquele pelotão de repórter com câmera apontada, e aí eu fui pro lado de um repórter e perguntei: o que tá acontecendo? Quem que vocês estão esperando? Eu achei que tá vindo algum dirigente famoso. Era o Pita, Isidro Pita. E aí o cara me perguntou, ele não tava no teu avião? Não tava. Eu teria reconhecido. O Paraguai, ele ressurge na eliminatória porque ele faz uma campanha péssima na Copa América. O Gustavo Alfaro faz uma campanha péssima com a Costa Rica, inclusive se enfrentam na Copa América, Costa Rica e Paraguai. E o Daniel Garneiro cai, argentino também, né? Eu trabalhei com o Garneiro no Olímpia. É o treinador mais campeão da história do Paraguai. Ele ganhou, se eu não me engano, 8 títulos. Ele Paraguaios de liga. 4 títulos. Ele tem dificuldade no internacional, nas competições internacionais. A gente enfrentou ele no Libertad com o Atlético Nacional, a gente ganhou deles. E ele sofria muita pressão. Então ele ganhou 8 títulos, 1 com o Guarani, uns 3 com o Libertad e 4 com o Olímpia. Nossa. Só que ele não tá bem na eliminatória. E sim, falavam muito do Filipão, mas falam do Filipão há muitos anos, porque o Filipão lá ele tem uma moral muito grande por tudo que ele conquistou e pelo jeito dele. O paraguaio, ele tem essa característica de ser um povo batalhador, um povo que precisa de um líder forte, de um líder carismático, de um líder intenso, e eles viam no Filipão. Sempre o nome do Filipão tá relacionado a algum time que eu gostaria de ter o Filipão, ou a seleção gostaria de ter o Filipão. Já se falou também, uma época se falou em Tite lá, se falou em Mano, e os times também lá, enquanto eu estive no Cerro, se sondaram treinadores brasileiros, até porque muitos brasileiros já passaram lá, estava o Rafael Vieira, que é scout, passou lá, tá no Santos agora. Mas aí o Garneiro saiu, o Alfaro foi algo incrível, porque tem as frases, ele é um cara carismático e o povo adorou ele. Deu muito certo, né? Deu muito certo. Contra Argentina, Brasil, venceu os dois, né? E o Garneiro tá no Católica, foi pro lugar do Thiago Nunes, que saiu do Católica, vai pro LDU. E o Garneiro tá no Católica. A arrancada dele são 10 jogos, sem perder. 5 vitórias. O Lechuga. Lechuga em espanhol, alface. 5 empates, 5 vitórias. Ele vai perder o primeiro jogo pro Brasil. Agora, né? Acho que é na última classificação que o agora é São Paulo, né? A estreia do Ancelotti. Isso, estreia do Ancelotti. Então, assim, ele colocou. Ele é um ídolo nacional, né? Ele coloca o Paraguai na Copa, né? Hoje é impressionante. Tá todo mundo com medo que ele saia. Aí o presidente falou: não, fiquem tranquilo, que ele tá garantido pelo menos até o final da Copa. E tu vê,
A maior parte dos treinadores lá foram argentinos, mas também já tivemos bastante brasileiro fazendo, tanto que o Carpegiani é um ídolo, tá na hora de outro brasileiro, depois é outro assunto que vai entrar também sobre os brasileiros vindo, né, pro exterior, mas o treinador estrangeiro lá, ele é valorizado e sabendo conduzir os jogadores, sabendo que eles falam a idiosincrásia, né, do local, né. O Gustavo Alfaro foi o técnico do Equador na última Copa do Mundo, treinou o Ener Valencia, e o último trabalho em clube, assim, de destaque dele foi no Boca, semifinalista da Libertadores, cai num clássico pro River Plate. O River do Marcelo Gallardo, histórico, era 2019. É o River que vai fazer a final contra o Flamengo. Ele assume o River pós-Madrid. Pós-Madrid. O Boca, aliás, ele assume o Boca pós-Madrid. Que o Esqueloto sai, Guilherme Barros Esqueloto sai e o Alfaro assume. O pior emprego do mundo, né? Porque a impressão que tinha é que o Boca tinha terminado ali naquele jogo em Madrid. Perdeu, e assim, podia perder. É um jogo do século, né? Sim. E ele consegue levar o Boca ao título nacional com um jogo mais reativo, um jogo mais defensivo. Sim. E aí ele leva o Boca depois a semifinal e sai e vai seguir essa vida nas seleções. Esse Paraguai que ele montou é dessa ideia mais defensiva? Me parece que não, parece que é um time com potência ofensiva, sério. Eu vou ser bem sincero, eu não acompanhei os jogos assim a fundo, só que o que ele quis, o que ele mais bateu lá quando estava no Cerro, que eu vejo ele falando e das entrevistas, é trazer de novo a autoestima do Paraguai em relação à Copa do Mundo. Em jogar, também atacar, mas não só um jogo associado. Se precisar um jogo aéreo, fazer um bom jogo aéreo, entende? Porque o Paraguai é um jogo bastante aéreo. Tu vê, o Guarani do Paraguai quebrou um pouco isso em 2014, porque o Ribeiro trouxe um jogo mais associado, um jogo posicional dentro, com algumas coisas do Paraguai, porque tu não pode tirar tudo da essência do que é do país, que senão tu não consegue desenvolver. Sim. Mas a gente conseguiu fazer um jogo de mais qualidade. O que seriam essas coisas do Paraguai? O que é a característica do Paraguai? Ele joga muito... Quando tu vai contratar um jogador do Paraguai, é isso que eu digo quando o scout me liga. Muitos scouts me ligaram para saber dos jogadores colombianos, jogadores paraguaios. Geralmente tu busca o volante, né? Tu busca o centroavante. Agora tem os centroavantes grandes. Porque força? Força. Zagueiro, né? Zagueiro. Todos aí, né? Zagueiro não, zagueiro é o principal. Todos estão, Um jogo muito aéreo, porque também os campos são ruins. Acredito que está muito ligado a isso também, porque tem jogadores de qualidade. Um jogo aéreo, um jogo físico, é um jogo muito físico. Trabalhou com o Alan Benítez, lateral que tá no Inter? Trabalhei quase 2 anos. Você fala isso também, que é um lateral extremamente físico, de força. O Alan é fisicamente, com a gente, ele já teve uma grande evolução. Foi um prazer, porque é um cara muito profissional, um cara família, um cara assim, um atleta de alto nível de potência, toca velocidades altas um montão de vezes, então o GPS sempre alto, recuperação rápida, cara de percentual de gordura baixa, um jogador moderno, né, que joga, que performa em alto rendimento, muito intenso. Com a gente ele teve uma resposta muito grande. Ele não é aquele lateral tão técnico do cruzamento, tão aperfeiçoado, mas é um jogador que te dá um volume de jogo muito alto. E no funcionamento do Diego Martínez, esse treinador que foi do Boca, ele estava sendo muito importante. E eles vão deixando e ele fica livre, pode assinar um pré-contrato, exatamente, eu não sei. É um amigo, o Alan é um amigo pessoal que eu fiz lá no Paraguai, porque é um jogador que gosta muito de trabalhar, né? E aí ele cresceu muito, principalmente no segundo semestre do ano passado, no funcionamento do time. Não, no primeiro semestre desse ano, no Apertura. E aí termina o semestre e ele acaba vindo pro Inter, né? Tu falaste, gente, para terminar ali, a questão da característica, né? Então é força física, é imposição física, mas também de qualidade técnica. Tem jogadores de qualidade, evidente que eu falei anteriormente. Os campos muitas vezes não ajudam. Então os treinadores que estão indo lá, ano passado eu trabalhei com o Manolo Giménez, que é um treinador espanhol também, foi lateral da seleção paraguaia, ele batia muito, e os treinadores espanhóis, os treinadores estrangeiros estão cada vez batendo mais. Por quê? Porque o jogo, quando tu vai em alguns campos, é muito difícil, pela qualidade do gramado, mas eles têm um jogo de imposição, um jogo de luta, um jogo de duelo muito grande, cara, muito, até pela característica do povo, e porque também o argentino também tem essa característica, que muda um pouquinho o colombiano, que aí tu vai buscar nos colombianos um meia, um volante de qualidade. Um jogo mais solto, né? Um jogo mais solto, e aí quando tu vai contratar
é interessante, porque os scouts me ligam para saber, sempre na América do Sul está crescendo muito, isso aí da contratação, mas tem que ver o que é a característica do jogador, e tem que ver também a característica se vai se adaptar ao futebol daqui, né? Para tu fazer um investimento tão grande, porque tem jogadores específicos que eles às vezes não conhecem, e que é tão bom. Que nem na Colômbia tu conhece o Juan Valdez, né? Mas o melhor café não é o Juan Valdez. É quem tá lá dizendo, o café do interior que tu vai tomar lá na Que é Colômbia. diferente, né? Exatamente. Me lembrou muito o perfil do Bobadilha também, que o São Paulo trouxe e trabalhou com o Cerro Porteño. O Bobadilha, o scout do São Paulo me agradece até hoje. Porque ele me deu três nomes e aí perguntou o Bobadilha. O Bobadilha foi um jogador que te usou como exemplo. Então, se tu for lá na sala de musculação do Cerro, é a foto do Bobadilha fazendo exercício, porque era o cara... referência. Era um cara esforçado, que quer fazer tudo certo, que é jovem. Ele não é um craque, mas é um bom jogador. É um cara de cognitivo alto. O pai dele é muito exigente, que é o Aldo Bobadilha, que eu acho que... O goleiro? O goleiro, do exatamente. Boca, sim. Então eles estavam atrás de 3 jogadores do Cerro. E aí dentro das características, para eles eu achava também que o Bobadilha seria o cara ideal. Né? Tem uma geração nova, e o Bertoncello deu uma pincelada nisso, com o Sousa. Isso. O Enciso. O Almirão, que já não é novo, mas é que é o cara que conseguiu um destaque maior. Mas que sai do Paraguai com 17 para 18 anos para jogar no Lanús, faz um estágio no Lanús e segue a sua carreira. Agora está jogando nos Estados Unidos, né? Já não está mais na Inglaterra. Dessa nova geração paraguaia, seriam esses os nomes? Tem alguém que pode, na Copa, despontar? Está no Atlanta United. Dessa nova geração paraguaia, eu acredito... Tu crês que o Damian Bobadilha pode ser uma nova geração paraguaia, né? Com certeza. Tem um lateral esquerdo, eu acredito que ele pode crescer muito, foi pro Manchester United, tem 17 anos. Dá uma olhada, eu trabalhei quase um ano com ele. Ele foi contratado, o scout são coisas assim que acontecem na América do Sul. Sim. O scout que era do Manchester United, fiz amizade com ele no América de Cali, ele estava sempre no América de Cali. E ele foi olhar... Diego Leão. Ele foi olhar, porque a direção do Cerro disse, nós temos um jovem aqui que pode ser nível de Europa. Fisicamente ele é muito potente, é um cara que se ele tiver a cabeça boa e seguir bem a educação e a mentalidade na Inglaterra, na Premier League, ele pode se despontar também e crescer, porque potencial ele tem bastante, né, nesse sentido, entendeu? Esse é outro jogador. O Paraguai tem, o Libertad também tinha alguns jogadores interessantes jovens. Eles estão colocando para jogar e cada vez mais são jogadores que estão despontando. O Fabrício Peralta se despontou muito e acabou não vingando no Brasil, que foi pro Cruzeiro. Sim. Porque vocês lembram que o Paraguai tirou o Brasil no pré-olímpico, né? O ano passado ele foi campeão pré-olímpico, né? Foi uma surpresa. Sim. Aí os jogadores lá, tinha o Ronaldo de Jesus, que é zagueiro do Lanús também, que era do Cerro, que é um zagueiro grande, cabeceador, estilo paraguaio, cabeceador 1,90 m. O Paraguai joga com 3 zagueiros, né? Yeah. Gomes, Alderete, que joga na Espanha, no Getafe, que joga também, às vezes. E o Alonso, que faz um misto de lateral esquerdo. Exatamente. E o Balbuena, que tem trajetória na Inglaterra, no Brasil, hoje é reserva na seleção paraguaia. E eu acredito que o Ronaldo também foi chamado, o Ronaldo Jesus, que é do Lanús, que foi vendido pelo Cerro. É que são muitos jogadores que o Paraguai vai... Sim, tá vindo uma nova fornada. Um baixinho extremo, assim, rápido, que o Brasil produz um monte, o Paraguai não tem tantos, né? A gente vê, me lembrando dos últimos anos, assim, o Iturbe talvez tenha sido o cara mais próximo disso. O Iturbe tá fazendo uma temporada, desde que chegou no Cerro com a gente fez um trabalho especial no início, porque ele fez poucos minutos no Grêmio, né? E se lesionou. Foi bem mal aqui, né? Evidente que aqui a sequência de jogos é maior, tem uma série de coisas que o futebol no Brasil ele é mais exigente, e muitas viagens e tudo mais. Mas no Cerro ele conseguiu fazer bastante minutos e está fazendo essa temporada que eu não estou mais lá com ele. Ele continua fazendo gols e renovou o contrato. Lá ele é visto como líder, como cara experiente, jogou na Europa. Exatamente. Eu lembro quando ele surgiu, ele era o novo Messi, o Messi paraguaio. O novo Messi. Porque ele é paraguaio. Ele é muito potente. Filho de mães argentinas. É algo assim. Ou isso é muito comum, argentino, filho de mães paraguaias. Eu já ia citar o Lucas Barros. Ele optou jogar pela Argentina e ele faz um sul-americano como o novo Messi. Sim. E aí depois ele não consegue embalar, e aí ele, porque até o sub-20 tu pode, depois tu opta por na profissional. E ele passou a jogar pela seleção paraguaia. Ele teve uma grande temporada no Porto e na Roma ele também foi bem.
E aí rodou bastante. Exatamente. O Cerro tinha um jogador também, um extremo, o Gabriel Aguaio, que era o jogador moderno, mas ele não tá conseguindo se firmar. Ele tocava 35, 36 km por hora, é muito rápido. Surgiu, Ligeiro. Puxa. foi para a seleção, veio proposta da Argentina, o Cerro segurou e aí ele não tá conseguindo se firmar, mas tinha a característica do baixinho, potente, Velocista. de velocista. Eu falei isso que no Brasil, o Ancelotti tende a montar um time sem um meia, né? Justamente para botar os caras pelo lado, atacando ali no Martinelli, o Rodrigo, o Vini Júnior, Tanto que ele vai o usar Rafinha, dois por o dentro. Estevão, Né? o Luiz Henrique, exatamente. Vai usar dois por dentro. Possivelmente seja Rafinha e Vini por dentro. Exato, imagina, que são caras que começaram pela extrema, né? O Célia fala sempre do. Aí o scout me ligou, e aí o scout me ligou. Procura um homem, viu? Procura o homem. E aí eu Não, queria- não, por favor, não. Por favor. E aí, Procurando pra fazer proposta de trabalho. o que me Pra chama a dar atenção é como o mundo tá conectado e agora os brasileiros estão acordando para ganhar esse mercado. E aí eu queria entrar num outro ponto. Nós vamos derrubar a pauta aqui do nosso Pois é, Rafael a Ramos. rota ali, o Rafael Ramos tá mal ali atrás. É, Rafael, não fica bravo. Afundamos teu Mas barco. é algo que a gente bate muito aqui no mapa, que é o treinador brasileiro, assim como tu saiu para desbravar a América, o treinador brasileiro ganhar esse continente. É. Aprender, encher a mochila, como dizem os espanhóis. O Thiago Mas- fez isso. O Barbieri seguiu mais ou menos o mesmo caminho. Foi pro México, Recebi depois ele ontem voltou. uma O Anderson mensagem. fez também. O Anderson foi pro Peru. O Anderson Forte Rece- Cristal, né? recebi ontem Isso, uma né? Jardim mensagem no do- México. O Jardim no México. o Jardim saiu. no México. Uhum. Né, e O Zago, há um tempo atrás, o né? que tá Zago, no da Bolívia. Bolívar. E eu recebi ontem uma mensagem do Christian de Souza. O Ah, Christian sim. acabou de terminar o curso de treinador da Comebol. E isso o habilita a trabalhar em qualquer país da América do Sul. Que massa. Porque essa é uma dificuldade que o brasileiro tem. O nosso curso não habilita em outros países. Agora o Christian de Souza, que é um cara que tem uma rodagem longa, Treinou no É. Paraná tem várias no Paraná, vezes. tá acertado com o São Luís de Juí pro Gauchão. Gauchão. Mas ele tem no horizonte dele esse mercado que me parece que está se abrindo para os brasileiros, sério. Tá, primeiro, vamos voltar um pouquinho. Os scouts, na realidade, eles ou me procuraram e tudo mais, porque a gente tem amizade no Brasil Claro. e o mercado está ficando todo conectado. Uhum. Então, e o que acontece? Quando tu faz amizades com os scouts e as comissões técnicas, quando tu trabalha fora, assim como tu está recebendo uma oportunidade em outro país, tu quer ajudar uma pessoa, às vezes, que merece, obviamente. Mas é interessante quando tu trabalha com um jogador e tu vê ele conseguir romper e entrar no mercado como brasileiro. Porque o Alan era o sonho dele, era vir ao Brasil. Ah. Era o sonho dele. Alan Benítez. A gente treinava lá, ele dizia, cara, me ajuda um dia, eu preciso ir pro Brasil. Por quê? Porque acaba o Rafa, por exemplo, o Rafa Vieira que está no Santos, o contato dele era muito mais importante que eu em termos de scout, porque ele é um scout que trabalha no mais alto nível. Obviamente, daqui a pouco alguém vai ligar pro Rafa, fala com o Felipe, porque o Felipe tá lá no dia a dia com os caras, tá Conhece os convivendo, caras. conhece os caras na essência deles, né? Sim. E muitos merecem a oportunidade de tu dar um empurrão e o cara vai mudar a vida dele. E aí tu, como um lado humano, tu pensa muito nisso. Que legal. Bom, nos treinadores eu costumo dizer assim, sempre que me perguntam. Eu já trabalhei com treinador coreano, argentino, mais de um, espanhol, mais de um, brasileiro, uruguaio, paraguaio. Treinador, então eu posso dar uma Uhum. opinião nesse sentido. Treinador não tem idade e treinador não tem nacionalidade. Tem que parar com isso de achar que o treinador o jovem é melhor? melhor ou que o velho é pior. Ah, o jovem não tem gestão. Bom, mas se tu der talvez sustentação para ele, o Jardine foi ao México e é tricampeão mexicano. Com Algo respaldo. inédito. É um brasileiro com respaldo. E comanda um time que é um país, né? Puxa. O Exato. América é um Pressão. país. Isso. pressão. Eu vi apareceu no Instagram, acho, os times com mais fizeram os gráficos mais torcidas do mundo. Não, O é América sacanagem. lá em É cima. nível Flamengo. Para mais. É. Então, assim, esses treinadores todos, a maior parte eu conheço, né? Conheço o Jardine há muitos anos, o Thiago há muitos anos. Eles todos estão migrando porque o mercado está se abrindo. Estão vindo muitos treinadores da Europa para cá. Obviamente que está ficando um mercado com muitos treinadores, talvez Sim, inclusive esses saturados. estrangeiros aqui dentro. E existe uma outra situação também que é interessante. Bom, tu estás aqui num time e tu vai jogar, e às vezes a gente ligava junto com o clube, pedia, ô Felipe, faz uma ligação lá para ver se o treinador tem vontade. Rafa, faz uma ligação. Porque os clubes estão começando a monitorar os brasileiros também.
e os grandes, os treinadores de tudo que é idade e nome, e diz assim, não quer fazer Libertadores com a gente? E é interessante. Claro. Entende? O Thiago tá indo, fazendo um trabalho, começou no Peru, Isso. depois foi ao Chile, foi a Equador agora. Equador agora, Uhum. e tá abrindo para os brasileiros. E tá mostrando o quê? Que os brasileiros também têm um trabalho de qualidade. E aí o que acontece? Eles vão te dar, talvez, não todos os lugares, tem uns que são parecidos com o Brasil, mas vão te dar um pouco mais de sustentação, e dizer, não, vamos tentar ter um projeto, ter um modelo do clube, ter um cara trabalhador, vamos dar uma... Tu é um cara que tá fazendo o trabalho, tá jogando junto com o time, porque muitas vezes tu contrata o treinador, tu não sabe qual é o modelo do clube, qual é o modelo do treinador, às vezes é de urgência, é pro externo que tu contrata, e o Thiago e o André, eu acredito que não foram pro externo, acredito que foram dentro de modelos, porque eu sei o que está acontecendo. Os treinadores estão passando por entrevistas. Eu não. Uhum. Eu participei do corpo técnico do Alexandre Guimarães, que é um treinador de Copa do Mundo. Jogador de Copa do Mundo. Jogador de Copa do Mundo. Não, Copa o de Brasil 90. na Copa de 90. 90. Não, faz de esse um dia tu tem que fazer uma entrevista com ele, porque eu tomava café com ele todos os dias em Medellín, e hoje ele me mandou uma mensagem, olha onde eu jogava, Felipe, porque ele jogava com o Globetrotters basquete. Ele jogou com o Globetrotters. Então ele é um cara acima, né? Todo mundo, nossa comissão técnica participou da entrevista do Atlético Nacional. Bom, Felipe, agora é contigo. Aí os caras te faziam a pergunta, tu tá preparado, tu tá acostumado com o centro de alto rendimento? E assim vai. O Thiago participa de entrevistas. O André Giardini foi pro Atlético São Luís do México, um time menor, e de lá ele faz uma boa campanha e vai pro América. Então eu acredito que vai crescer isso. O brasileiro tem que buscar o quê? Falar o espanhol, porque tu diz, é fácil. Eu ia te perguntar se é a questão da língua. É fácil, mas quando tu chega lá e eles começam a falar rápido, meu primeiro ano eu terminava muito exausto. Eu fiz mestrado na Espanha, eu já estava mais acostumado, eu estudava espanhol, mas na prática, aí o argentino fala de uma maneira... O sotaque, a expressão. O Paraguai, tu esquece, né? Que daí isso aí vai em outro programa. Vai Fala Guarani, Guarani, né? Sotaque, Guarani. E aí, quando os paraguaios, eu cheguei a primeira vez, eles falavam uma palavra assim, é uma grosseria, o deracore. Aí eles falaram deracore, eu falei, porra, esse cara botaram apelido em mim. Aí eu chamei meu assistente, cara, o que é deracore? Não te preocupa que é só questão, puta cara, com tal situação. Eu falei, então tá, então fica aqui perto, esses caras não estão me xingando. Então tu tem que se adaptar. É desgastante, né? Tem que testar o ouvido, tem que ficar ouvindo sempre. E né? eles gostam, eu chegava às vezes no centro lá, e chegava e conversava com o presidente, falava umas 2, 3 palavras em guarani, Felipe, tá se adaptando, porque tá te mostrando também, Claro. aberto, né, cara, a Chegou aprender. a dominar alguma coisa? Porque é complicadíssimo o Guarani, né? Muito complicado, mas não é tão complicado quanto o chinês, cara. É verdade, quem trabalha Mas são, na China, são da mesma corrente, né? Não na escrita, mas na sim. pronúncia, sim. E eles falam rápido e mesclam. Eu fui setorista do Grêmio 96, 97, e quando chegava perto dos paraguaios, o Arce e o Rivarola começavam a falar em Guarani e davam risada assim, sacana, eles estão falando. Falando mal de mim. Claro, a gente fazia reunião, por exemplo, o Rubeiro espanhol, a gente sentava, a primeira coisa que ele falava, na reunião é proibido falar Guarani. Então começava a reunião, ninguém podia falar Guarani, porque senão eles... Pensa, no jogo, na Libertadores, na eliminatória, eles vão usar. Claro, porque que é uma arma. é a arma Uma deles contra os comunicação caras deles, que não né? falam espanhol, que falam espanhol, pô. Não tem língua estrangeira. Não, e é impressionante, no caso do paraguaio, né? O Guarani, ele influencia no sotaque, na forma de Sim, pronunciar. Totalmente. A forma como se fala espanhol no Paraguai é diferente da forma como se fala espanhol na Argentina, por exemplo, que é do lado. Totalmente diferente. A forma que fala Sotaque. o colombiano. O equatoriano, que é O parecido. chileno nem se o fala, o chileno chileno é também, quase boliviano. impossível. Não, o Thiago me ligou, e aí, o que tu tem pra me dizer do Equador? Que eu tô indo pro Equador, a Colômbia é parecido, né? Sim. Porque tem as miscigenações, os povos indígenas, os povos, a raça negra, Sim. né? Aí eu falei, pede pra eles o mero macho, que é o mero macho, eles falam na Colômbia é o Viagra, né? Só que é natural. Chega lá no roupeiro e pede que todo roupeiro do Equador vende pra toda a América do Sul pros jogadores do mero macho. Pô, tu trabalhou na Colômbia, mas eu indo pra Colômbia fazer um jogo, chega a aeromoça dentro do avião e pergunta, queres um negro? Como assim, cara? É um café. Tu quer um café? É o café preto. É diferente, a língua é totalmente diferente. Então tem que entender. Então vai pro espanhol, procura aprender o espanhol. Eu cansava muitos argentinos, eu sentava com o Garnero, com a comissão técnica, e eles falando rápido. Logo que eu voltei, que eu não estava com língua espanhola, eu tinha que engrenar e aí vai de novo. Sim. Então é Mas importante. O idioma é importantíssimo e acredito que o movimento do Thiago tenha sido bom, porque o Thiago tem uma trajetória de Corinthians-Grêmio.
E aí ele pega o Grêmio numa situação completamente adversa para ele. É a pandemia também. Né? A Já começar assim, né? pandemia, Começar assim, o Grêmio saindo do Renato. Isso, depois de enfim, muito tempo. Depois de muito tempo. E aí o mercado para ele aqui no Brasil fica mais restrito. Porém, ele vai trabalhar num clube no Peru que é popular. E é isso que o profissional brasileiro tem que ter ideia. Quando ele vai para a Universidade Católica, é o terceiro ou segundo maior time do Chile. E agora a LDU é um time de massa também. Além dessa oportunidade que tu tem de agregar a cultura, conhecer, a sair da bolha, tu tá trabalhando com times de massa. Com times que mobilizam muitas vezes um país, né? E aí entra assim, o Thiago foi estudar, a gente conversou bastante, ele foi estudar espanhol. Então quando ele sai do Ceará, ele passa um bom tempo sem pegar um clube e ele está estudando espanhol. Bah. E está fazendo entrevistas. E o time, o Sporting Cristal, é um time de massa, mas é tipo um Palmeiras, o Atlético Paranaense, um time organizado. Uhum. Acho que é clube empresa e que dá uma sustentação. Então ele tem um processo de adaptação e ele consegue ir. O Anderson quase foi campeão peruano também com esse time. Agora, o que eu digo, costumo dizer lá e costumo dizer aqui, tem que terminar é o preconceito. Porque assim, tu pensa assim, não, eles querem tudo do Brasil. Não, eles não querem tudo do Brasil. Tu chega no Atlético Nacional, tu diz assim, eu gostaria de trazer um jogador da Série B. O Alexandre vai dizer, o Guimarães se apresenta e diz, eu gostaria desse goleiro da Série B, que os goleiros brasileiros, por exemplo, o Brasil tem treinadores de goleiros excelentes. E os goleiros são muito bem treinados. Vários goleiros da Série B jogam na Libertadores, jogam no Atlético Nacional, só que eles vão dizer, como que nós anunciamos aqui um goleiro vindo da Série B? Isso é preconceito. Eu dizia, isso é preconceito. Porque muitas vezes o Neto Volpi foi no América de Cali e foi campeão. Mas sofre às vezes preconceito. E às vezes a gente também tem um preconceito com o América do Sul. Esses preconceitos, eles têm que terminar porque os mercados estão se unificando, entende? Então, às vezes, tu não vai ter a qualidade tão grande de estrutura. Talvez no Atlético Nacional tu vai ter até melhor. Mas talvez tu não vai ter, mas tu pode fazer um trabalho com muita metodologia. E não ter o preconceito, mas eu não tenho... Às vezes a gente está muito acostumado a ter tudo na mão e dizer assim, pequenas coisas a gente valoriza que não são tão importantes. Na própria China, que a gente estava com os caras maiores do mundo, no clube lá, tu viu, vocês viram agora essa reportagem do Curry fazendo uma propaganda em Chongqing, eu morei em Chongqing. Uhum. A gente estava no treino e entrou o Iniesta. O campo não era bom. Entrou o Iniesta, bateu um pênalti, vendeu vinho, fez negócio. Porque o mundo está globalizado. Uhum. Mas às vezes o brasileiro também tem que se adaptar melhor quando chegar em locais. Mas eu não tenho toda a comodidade que o futebol brasileiro hoje te dá uma estrutura desde da rouparia até a fisiologia muito grande. Tem clubes que tu não vai ter tudo, mas tu vai ter outras coisas muito boas que um argentino talvez vai se adaptar com mais facilidade. Pois é, tu fala de estrutura. O técnico brasileiro, e hoje por isso... Inclusive portugueses estão querendo vir para o Brasil, porque em Portugal eles não ganham o que pagaria. Exatamente. Pagam aqui. Financeiramente, eles são competitivos e estrutura, tirando os grandes clubes. Mas geralmente tu vai para um grande clube. Como é que tu avaliaria assim, a questão de estrutura e a questão financeira? A questão financeira no Brasil hoje está muito diferente. O Brasil, a nível financeiro, ele está muito elevado. Agora, nós estamos falando dos principais clubes do Brasil, aquela nata de 10 clubes, talvez. Tá diferente, inclusive dentro do Brasil, né? Exatamente. Perfeito. Né? Esse é perfeito, esse é a conclusão. Mas tu vai ter bons salários, com certeza. Tu não vai trabalhar o Thiago, o América do México. Não, o México... o México é outro mundo. É outro mundo. Paga bem, né? Paga Europa, paga padrão de Europa. Agora, o Thiago vai ganhar bons salários também. Tu vai também ter mais continuidade, né? Porque às vezes aqui tem um tremendo salário, fiquei 2-3 meses. Sim. Estabilidade E poder colocar as suas ideias também, que eu acho que isso tem também, porque tu queres o dinheiro, mas tu também queres colocar as tuas ideias de modelo de jogo, e tu vai ter um calendário com menos jogos, com menos congestionamento, e aí tu vai conseguir colocar em prática. E aí tu vai dizer assim, e as estruturas? Quando a gente chega no Atlético Nacional, tu fica impressionado. O seu treinamento ele é baseado, eu te digo porque eu fui aos Estados Unidos em 2017. A gente acaba virando o mundo buscando conhecimento. Então eu estava fazendo parte, fui contratado, estava fazendo parte de um projeto na China, nesse time do Chongqing,
que foi comprou o Granado, um chinês, e eles querem desenvolver uma série de coisas. Então eu peço a permissão, a comissão técnica, o treinador me permite ir aos Estados Unidos, fazer uma capacitação, passei lá 2 semanas, e um centro onde treina, foi o Klinsmann levou o preparador desse centro, que é um cara muito acima da média, em Fênix, levou para a seleção da Alemanha em 2012, 13, 14. Esse centro capacita a gente no mundo inteiro. Brasileiros, inclusive, vão lá. O professor Hélio Carveta, aqui, que é um amigo, que é uma referência nossa aqui no estado, estava no curso também na capacitação, em alto rendimento, que vai jogadores de basquete, vai jogadores de vôlei. Fiz essa capacitação. Bom, eu sou contratado pelo Atlético Nacional em 2020. Era igual ao centro. Bah. E aí eu digo assim, só um minuto. Parece o centro dos Estados Unidos. Eu falei, é que nós fizemos toda a capacitação e nós trouxemos o centro baseado no modelo centro-americano. E os campos perfeitos, porque era um clube empresa que você recebia de 15 em 15 dias, que trabalhou o Juan Manuel Lilo. E aí, quando tu trabalhas com pessoas que te colocam na melhor versão, que o Alexandre Guimarães, eu volto a dizer, porque é um cara, não sabe, ele é amigo do Lilo. E ele conta, sabe por que o Guardiola foi pro Sinalô? O Guimarães foi treinador do Sinalô. Porque para jogar com o Lilo nos últimos anos de carreira, para aprender o jogo posicional. Aprender metodologia. E o Lilo foi no Atlético Nacional. E aí, quando tu chega num clube desse, tu não pensa que tu não tem que apresentar trabalho, né? Senão os caras vão te cornetar, né? E o brasileiro tá muito bem acostumado com fisiologia, fisioterapia, é incrível. O Brasil é um dos melhores do mundo. Mas alguns pontos, alguns profissionais, nós não vamos falar em conceitos, que ele falou Paulo Torre, não vamos falar em pessoas, em conceitos. Tu tem que ir bem no exterior para abrir porta, igual tá fazendo o Thiago, igual tá fazendo o André, igual fez o Antônio Carlos. E a gente fez na preparação física com outros, e Carpegiani então abriu muitas portas, porque aí o brasileiro vai também mostrando seu valor, que tem nas equipes de apoio, de performance, mas a metodologia, se o seu aquecimento, o preparador físico chegar lá e fizer um aquecimento numa função de baixa qualidade, o clube viu Lilo, o clube viu Osório, o clube viu uma série de treinadores, vai dizer, comparação inevitável. O próprio Autori passou por lá. Autori. O Autori sai do Inter para assumir o Atlético Nacional. 2 vezes ele foi. E o Autori é um profissional que é muito respeitado lá fora. Ele ganhou a Libertadores 2, 3 vezes. Depois agora está no Peru. Ele foi no Peru, ele foi no técnico da seleção peruana. Eu sou amigo do filho dele, do Caio, que foi auxiliar dele no Atlético Nacional. Foi campeão com o Cruzeiro em 97 e o São Paulo em 2005. Entende? Então tem que terminar um pouco com o brasileiro essa discussão jovem, o novo, do exterior. Tentar abrir a mente para trabalhar em equipe, porque muitas vezes nós somos todos funcionários do treinador. Então vai ter que te adaptar ao treinador. E os treinadores mais experientes também já estão trazendo outros profissionais para sua comissão técnica, né? A gente fica com aquela coisa congelada. Vou citar o caso, tá? É o Filipão. Aí tu fica naquele pensamento, não, o Filipão com o Murtosa. Mas na reta final do trabalho do Filipão, ele já não estava mais com o Murtosa, já eram outros profissionais acompanhando ele. Exatamente. Isso vai ajudando o trabalho. Eles vão oxigenando, né? Vão oxigenando a comissão. Quando eu entrevistei o André, ele estava no São Luís, e Potosí é uma cidade que é longe de tudo. Eu disse, cara, não tem muito o que fazer aqui. Foco no trabalho. E ele foi com uma comissão, inclusive o auxiliar dele, quando ele vai para o América, fica... Gustavo, né? O Gustavo fica no São Luís, que tem um convênio com o Atlético de Madrid, pertence ao grupo do Atlético de Madrid. Mas o que o André disse assim, cara, aqui eu consigo ter a semana. E eu disse, tá, mas como é que é uma semana sem jogo? Aí ele me fez a programação, segunda folga, terça... Enfim, ele disse, cara, eu tô tendo a oportunidade de desenvolver trabalho porque eu consigo trabalhar a semana toda. Por que tem esse cenário? Não tem a Champions da CONCACAF? Não tem... Não, o Atlético de São Luís na época não tinha. O América já deve ter um calendário, mas assim, não bate 70 jogos como no Brasil. Mas não tem estadual no México. E nós estamos aqui com o preparador físico. O quanto prejudica o trabalho do técnico e o desenvolvimento do jogador jogar demais? Bom, com certeza o calendário do Brasil ele é muito complicado, tanto pela questão de número de jogos, quanto pela questão das viagens. Sim, territorialmente falando. Então os estudos estão vindo, os estudos, as evidências estão mostrando que quando tu viajas, tu não chegas, que nem os espanhóis falam, fresco no jogo. Frescor. E aí começa... Usa essa expressão. E aí começa a baixar a qualidade do jogo. Tu vai ter, hoje a tecnologia te coloca quem vai estar mais descansado, mais apto a jogar ou não. E aí vai do modelo do treinador, como ele gosta de fazer uma rotação. Tem treinador que gosta, eles chamam, que o autor chama do
do refresco dos setores, né? Que ele vai de 3 em 3, 4 em 4, eu vi ele falando e outros treinadores também falando. Sem cair no modelo, ele vai de 3 em 3, em 3, 4 jogos ele refrescou todo mundo, o cara treinou um pouco de força, que o brasileiro, quem não está acostumado sabe a importância do treino de força no calendário brasileiro, porque a questão das viagens, do excesso de jogos, a questão vai cair no nível de força, isso vai ser determinante em lesões, em performance, não só lesões, porque performance, aí tu vê o teu time cansado em campo, que às vezes tu vai dizer, todo mundo está imaginando, mas o torcedor quer o time intenso, o torcedor, e é normal isso, e tá no direito do torcedor. E aí vem aquele comentário raso do, olha ali, falta vontade. É. O cara não tem mais força. Mas quando faz Exatamente. força num jogo, jogando quarto, domingo e viajando, vamos lá, agora tem um time do Cazaquistão que tá na Champions League, os caras estão apavorados porque vai ter uma viagem de 7, 8 horas de Lisboa ao Cazaquistão. Isso que tu faz toda semana. Ceará, Bahia. Exatamente. Mas como é que é na China, Felipe? Porque nos Estados Unidos são diferentes, são conferências separadas, né? Depois se enfrentam. Como é que é na China? Na China são viagens muito longas, tu vai sempre 2 dias antes, mas são menos jogos. Os europeus, a gente jogou na China com André Vilas-Boas, Fábio Capello, aquele treinador Cannavaro, o Felipão, me lembro. Então, o Luxemburgo também foi. O Luxemburgo foi uma época. O Mano foi também. O Mano foi no Shandong. Eu me lembro que a gente tava passou o treinador que é o chileno, o Pellegrini. A gente tava num hotel com o time era o time que foi o Allan Kardec, o Giliotti, aquele do Boca, e passa o Pellegrini, ele morava naquele hotel, porque os hotéis na China são incríveis. Só que tu tem menos jogos, tu tem 28 jogos então dá no tempo de Campeonato recuperar. Nacional, são 30 jogos, depois alguns jogam a Copa da China, mas menos jogos, e aí o que eles fazem, né? Às vezes tu tem 15 dias entre um jogo e outro, geralmente tem uma semana, claro, tu tem a Champions League Asiática, quando tem a Champions League Asiática, mas tu não tem, às vezes tu tem uma semana e se para, tu tem 15 dias, às vezes dão 4 dias e os caras com um nível financeiro alto, eles vão pra Koh Phi Phi, então eles têm uma qualidade de vida... Curtir as praias na Tailândia. Na Tailândia, na praias paradisíacas, né? E foi um campeonato que acabou jogando os Lavezzi, Gervinho. Pô, todo mundo pra lá. Um dia eu tirei uma foto porque no time B tava o do São Paulo, o Mago, o 10 do São Paulo. O Oscar? Não. O Lucas? Não. Qual camisa 10? O Hernandes. O Hernandes. O Profeta. O Hernandes. Profeta. É. Tava o Profeta no time B. O Oscar foi levado pra China no auge. Com um salário maior, ou que equiparava com o Cristiano Ronaldo e Messi. Não, o que eu pergunto é porque a gente discute muito aqui, é uma opinião minha, eu não sei, talvez esteja errado, mas aqui é o país do futebol onde se joga e não se treina. É verdade. Só que agora eu não tenho acompanhado muito a categoria de base, tá? Mas eu tenho ouvido muitas questões, que a base também tá com muito jogo, né? Já ouvi isso também. Tá com muito jogo e tá com descenso, né? Sim. Aí Descenso. então tu começou, eu não sei nem se a gente deve falar isso, mas a carreira, o jogador teve descenso e já começa... Rebaixado. Já no currículo com 18 anos. Será que isso tem? Não sei se tem E lógica. tem muito jogo na categoria de base, porque tem muita Pois é. competição. Então, porque o jogador é como uma máquina. Quanto mais tu vai usando, mais rápido aquela máquina vai estragar. Por isso que muitas vezes chegam jogadores com 33, 34 anos e não conseguem mais performar em alto nível. Com Porque certeza. se joga demais. Eu acho que é uma discussão que é premente aqui. E nesses países da América do Sul, quando se tem essa realidade. Tu vai jogar num clube, tu vai comandar um time de massa, vai trabalhar num time de massa e tu tem tempo para trabalhar, porque são campeonatos mais curtos, né? E viagens mais curtas também. Não, no Paraguai tu viaja muito pouco. Tu vai à Cidade do Leste, tu viaja uma outra viagem pequena, mas grande parte do campeonato é dentro de Assunção. E aí tu viaja para jogar as Copas. Então o desgaste é muito, muito menor. Mas olha que interessante, o diretor que contratou, que fez a entrevista comigo e com o Rafael, a visão dele era a visão de levar a estrutura estilo Brasil. Por quê? Porque ele viu o futebol brasileiro, o jogador jogando muitas vezes, porque também nesses países, muitas vezes o jogador, eu tenho 3 jogos na semana. Tá nessa semana, mas a outra semana não tem 3 jogos. Tem muito menos jogos. Então o diretor vendo, por quê? Porque a gente sabe que a fisiologia do Brasil se tornou de ponta. A fisioterapia, porque tu tem que trabalhar muito em recovery. Tu me perguntaste os treinos, sim, tu tem que estimular a força.
E aí tu tem que ter as rotinas de treino. E nesse centro dos Estados Unidos, muitos foram buscar isso, rotinas, porque lá se trabalha. Tu trabalha muito em cima dos 3 pilares: alimentação, recuperação e treinamento. E o 4º pilar, que foi que me chamou a atenção, a mentalidade. E aonde que eu vi? Quando os jogadores do Atlético Paranaense, que também tinham essa parceria com esse centro, chegavam para treinar comigo no Ceará e eles estavam extremamente com uma mentalidade de se preparar, que é o quê? Eu não preciso dizer que tu tem que fazer o recovery. Tu tem 30 anos, cara. Sim. Se eu precisar dizer que tu tem que fazer todos os processos de aquecimento, lá os atletas, o pré-aquecimento estavam nos vídeos. Os atletas de basquetebol chegavam, faziam 10 minutos, eram eles. E aí eles entravam com os preparadores. Mesma coisa, bom, terminou, vem fulano, eu tenho que te convencer a te fazer a recuperação. E no Brasil isso está cada vez melhor. A rotina, o processo, tu ter constância, consistência como atleta, e aí tu vê um Mirassol performando, e eu conversei com o Chico, tá muito feliz com o trabalho. E aí vem os trabalhos de força, microdoses. Quando a gente fez a Libertadores com o Atlético Nacional, que tinha pandemia, e teve uma coisa, parece mentira, mas teve uma, entre aspas, guerra na Colômbia. Porque o governo botou um imposto, e aí... Sim, teve uma revolução social civil, muito grande, me lembro. Então, foi naquele jogo que o River jogou contra o América de Cali. De Cali. Foi na América de Cali, em Barranquilla, o jogo parou, porque fora... Foi em Cali. Em Cali, né? Foi Atlético Mineiro e América de Cali. E América de Cali. Tinha que sair... Por causa do gás de pimenta, acabou invadindo o campo, os jogadores acabaram sentindo... E por causa daquilo, os argentinos disseram que não iam pra Colômbia, e colocaram 3 times colombianos, a gente, na véspera do jogo que era aí na Colômbia, em casa, contra o argentino juntos, a gente pegou um voo e foi jogar na Conmebol. Foi jogar no Paraguai. Num campo neutro. Em Assunção, chegamos no dia do jogo. Imagina. Porque os argentinos disseram, nós não vamos pra Colômbia por causa disso aí. E eu acho que até essas manifestações acabam influenciando para a Copa América sair da Colômbia e vir para o Brasil também. E eu vou te contar um bastidor. A gente estava jogando contra o Nacional do Uruguai e disseram que a gente tinha que chegar 3 horas antes. O Atlético Nacional chega 3 horas antes. E o Nacional diz, não, nós não vamos... Tá tendo um problema aqui. E aí eles não saem pro jogo. E aí disseram, não, vai ser VO. E a gente começa, vamos alimentar os jogadores, que tá muito estranho. Eles chegam, o jogo era às 10, era às 9, o jogo começou às 10. Eles chegaram às 9, eles chegaram na hora do jogo. E o Atlético Nacional começou, por causa da Copa América, as ligações a nível de direções, confederações, não podemos perder a Copa, tem que jogar. O Atlético dizia, não vamos jogar. Os caras chegaram depois do jogo. Nós estamos há 3 horas aqui, não tem que jogar. E nós jogamos, empatamos 0-0. Só que aí os caras, não, Felipe, não te preocupa com o aquecimento. Não, eu falei, não vamos desmobilizar, que isso aqui tudo pode. Estamos falando da Copa Libertadores. Foi muito interessante. Aí tu tem que saber gerir isso tudo, alimentar eles, acalmar os jogadores, que são os caras experientes, mas tá todo mundo querendo jogar, e o jogo não ia sair, saiu. Tudo em relação, mas depois mesmo assim, perde, né? Perde a Copa América, sai Copa América. Argentina, da Colômbia vem pro Mas Brasil. a gente jogou porque foi impedido a direção, dizendo, não, senão vai piorar mais a situação pra Colômbia. Que louco. Espetáculo, hein? Que conhecimento, né? Muito conhecimento. Muita informação, né? Eu queria entrar no assunto com ele. O cabelo tá branco. Pô, foi 1 hora rapidinho. Neurociência que o Mirassol está usando, e Palmeiras tem uma neurocientista na comissão técnica. Tem a base colombiana. A base colombiana. Tem que fazer Não tem como colocar o Felipe Sérgio no lugar do Munari? Nos próximos programas. Eu acho, Rafa, pode ser? Vamos trocar, né? Cara, o Colômbia tem cada jogador. Puxa, geração maravilhosa. Tem um jogador que veio, que eu digo a gente fez uma amizade, que era o Juan Camilo Portillo, tá na seleção. Ele veio de um time pequeno na Colômbia, estava lesionado quando a gente chegou na América de Cali. E aí ele começa a se recuperar, eu disse pra ele, cara, vamos tirar uma foto que tu vai ser muito importante, tu joga demais, cara. Tu viu? Seleção colombiana. A Colômbia, até o Ancelotti vira aí. Tá no Tajé de Córdoba. É o top 3, assim. Argentina, Colômbia, a gente Brasil. não se deu conta da retomada. A Colômbia perdeu a Copa do Mundo. A última foi com o Peckerman, mas o processo de base da Colômbia... E aí até num programa a gente tava... só no Porto Alegre tem 4 colombianos. Tem 2 veteranos. O Borrero é veterano, mas o Cuejar é veterano. Monsalve e o Carboneiro. O Carboneiro e o Borrero. Então assim, daí tu vai olhando, o Atlético Paranaense descobriu a Colômbia, né? Que não para de chegar colombiano no Atlético Paranaense. O Viveiros é o último. Agora tem um zagueiro também. Também foi. O que é importante, né? Porque o colombiano, eu participei desse jogo, um jogo lá no Nacional, e a gente tinha feito um baita no jogo anterior. Estavam... Estilo colombiano, eu adoro os colombianos, né? Mas estava assim, festa. Sim.
E... É o Rio de Janeiro da América do Sul, né? Estamos numa felicidade, dançando cúmbia. Eu falei, não, estamos fugidos hoje, os caras estão devagar. É que assim, eles são fisicamente privilegiados. Muito privilegiados. Tecnicamente, são eles são talentosos. diferenciados. São Eles talentosos. são máquina, tipo, eu brincava, prepara a máquina, porque eles eram muito talentosos, muito fisicamente, realmente muito potentes. Eu me dei muito bem com eles, assim, o vestiário foi muito legal, e o Guimarães sabia gerir eles, né, e aí tinha o Mosqueira, que acabou, que era um menino de 18 anos, que tá na Europa hoje, mas aquele jogo ele foi assim, do craque a terminar chorando o jogo, pedindo substituição, porque ele, né, alguns ainda oscilam, que é o que aconteceu às vezes da Colômbia, de oscilar. Tu tem que conhecer, por isso que eu digo, vai contratar alguém da América do Sul, sou totalmente a favor. Claro que tem que cuidar, porque abriu uma lei aqui com muito para todos os estrangeiros, mas tem que saber contratar. Tem que saber, porque às vezes tu não tá contratando o melhor ou o cara com o perfil perfeito pro teu time. Tem que conhecer o jogador bem, cara. E aí tu contrata realmente, tem jogadores maravilhosos, cara, maravilhosos. Maravilha. O Campaz, né? O Campaz jogando pelo Rosário, é outro jogador. Foi chamado pra seleção? Era o do Tolima. Tava lá. Só que tu tira o cara do interior do Peru e traz pra Porto Alegre, eles chegam pra na arena, fazer com que o Grêmio não caia. Eles se impressionam com aquela... E pro Grêmio não cair. Pra não cair. É que esse processo, né? Esse processo de adaptação, difícil, tem um brasileiro também, o preparador físico Michel Uff, que Conheci. trabalhou no Metalist. Na Ucrânia. Trabalhou no Sheriff Tiraspol, no país que não existe. E ele no Metalist, ele fazia o processo com os argentinos e com os brasileiros, porque tu assina aqui, né? Mas tu chega lá, tem neve, né? Sim. Pô, todo esse dinheiro, quando tu chega lá, caramba, eu tenho que voltar, como é que eu vou jogar aqui? De toque de luva. E trabalhou no Sheriff, que é um país... Na Moldávia, né? Que é a Transnistria, que é dentro da Moldávia. E aí tu desembarca na Moldávia, mas tu tem que passar pela alfândega pra entrar na Transnistria. E é um país que tem um dono. E eles, cara, tu saía de folga, o cara sabia o que tava fazendo num Big Brother, vivia num Big Brother. Aí tinha que ir pra Ucrânia pra descansar. O que tem agora? Agora tem o Conexão Copa. E o Conexão Copa, até porque a gente já falou muito aqui dos paraguaios que passaram por Grêmio Inter, né? Eu fiz uma lista aqui, vamos ver se vocês lembram de mais algum. Vamos ver. Gato Fernandes Benítez, os goleiros. Arce, lateral direito. E o Bala Já Benítez. coloca aí o Tavarelli também. Tem o Tavarelli também. Tá. Esse é até bom não lembrar muito, né? Rivarola, Balbuena, Gamarra. Aí botei Enciso, Espínola também passou pelo Inter. Claro. Gavilã, Vilhaçante, Julio dos Santos, meio Riquelme, 8. Riquelme Paraguai. Gerente do Cerro Porteño. Hoje gerente do Cerro. Riveiros, Romero agora no Inter, o Barrios, que é argentino, mas naturalizado paraguaio. Zabala e Jaque, um era zagueiro, outro lateral esquerdo, jogaram no Inter no início dos anos 90. O Carlos Kissi, que foi uma contratação bombástica no Grêmio nos anos 80. O cara veio para ser o dono do time, não conseguiu jogar aqui, porque é muito difícil, né? O cara... Eram outros tempos também. Deixa eu ver quem mais. E Turbi, que acaba sendo também, né? O Iturbe, recentemente. Ou seja, nós temos essa conexão que o Célia falou e ela é muito forte. Vamos mostrar quem é o cartógrafo da semana? Quem é que está desenhando os mapas do gol? E a gente já falou dele, Célia. Julio Enciso. Né? Não confundir com o velho Enciso. que era Julio César Enciso. Igual? Mesmo nome, só que não tem nada a ver, já perguntei pro Enciso, isso não tem nada a ver. Enciso é um sobrenome comum, sim, mas é um jogador jovem que sai do Paraguai com 17, 18 anos, acho que ele é do Libertad, né? Sai direto do Libertad para jogar no Brighton, que contrata os melhores jogadores da América do Sul, antes de todo mundo. Tem um dedo bom ali de chegar e escolher as pessoas. Você chegou a enfrentá-lo lá no Paraguai? Que ano que ele saiu? Ele jogou de 2019 a 22. No Libertad. Não, porque ele é muito jovem. Ele era jovem e foi bem no período que eu não estava, né? Porque eu saí de 18 e voltei 23. Muito bom. Eu me lembro quando o Grêmio jogou com o Libertad, um jogo que o André Balada faz 2 ou 3 gols, é o jogo da vida do André Balada pelo Grêmio. Tinha um jogador 2018? No Libertad que era Ivan Campo. Acho que era Ivan Campo. Lateral esquerdo, cabelo crespo, assim, que também prometia muito, mas acabou não entregando. Tem muitos jogadores no Paraguai que muitas vezes... Porque lá a lei é um pouco diferente e acontece assim, eles se destacam, o clube, eles estão loucos para sair, o clube não libera e às vezes eles fazem assim, ó. O Enciso saiu do Brighton, foi pro Strasbourg, agora da França, 10 milhões de libras.
O Strasbourg é clube de algum multiclube, ele é de uma rede. Vou dar uma olhada Ele é se de eu uma acho rede isso. de multiclubes. E tinha um no Novo Hamburgo aqui, que jogou o Gauchão, paraguaio. Jogou no Náutico, a Série B. Tentando me lembrar o nome dele. Tô com o Diego Torres na cabeça, mas não é esse, é o... Não, no Paysandu tinham 2 jogadores. Paraguaios. O Conejo Benítez Rodrigo Benítez. e o Ramon Martínez. 2 jogadores que eu trabalhei. Um foi do Guarani do Olímpia e o Conejo foi inclusive do Panathinaikos da Grécia. Olha só. Eu olhei o site do Paysandu, falei, como é que contrataram o Conejo? Eu acho que Mas é que o Brasil tá pagando bem, né? É. sim, mas eu acho que ele já tava. Mas pra parte final foi questão de scout, hein? Sim, porque vamos trazer esse cara aí pra nos ajudar, vai. Ele foi Aparece, liberado, né? ele foi mandado Vai ser embora. útil. Mara... Tá em Bustamante. Bustamante, era com B. Bustamante. Tá com- Bustamante. Baixinho, Boca-morte, dribladorzinho. baixinho, É o baixinho da seleção, Não, que tu tava Bustamante. pedindo. Não, Bustamante. cara, não deu certo. Teve um no Guarani de Campinas também que jogou. Tem os paraguaios. Tem uns paraguaios. Tem um que eu trabalhei no Cerro também, que jogou no Guarani de Campinas, tá na Turquia. E teve o Morínigo, né? Ah, como Que técnico. Que, É. como técnico que rodou aqui pelo Brasil. Passou pelo E Curitiba. teve o Mourinho e teve um no Sport Recife também. O Mourinho foi vice-campeão da Libertadores Exato. com o Nacional. Com o Nacional, perto pelo São Lourenço do Kahneman. Aí entra uma questão para vocês depois debaterem. Por que foi a primeira que o Ribeiro me fez e eu não sabia responder na época? Como é que chega? Porque, Felipe, olha a estrutura do Nacional. Como que tá na final da Libertadores? Foi finalista. O Bugres da Bélgica nunca vai ser a final da Champions. Só que tu vê, passam os anos, essa pergunta faz mais de 10 anos, e agora já tu não faz mais a final. Não faz Não mais. faz mais. Não. Aquele ano foi o ano do Nacional contra o São Lourenço na final. Isso. É. E tinha o O formato defensor era diferente também, né? na A gente sempre semifinal. fala isso, né? A É. Libertadores era de 6 meses. Era agora de 6 um ano. meses, era um torneio curto. Agora ela. Mas eu acredito que Foi o tá. último ano. né? Foi a última vez. Acaba- Não, foi em 2016 o último. Esse é 2013. 14. 14. Acabam se repetindo as coisas também na Europa, acaba um processo meio parecido, não sei se eu tô certa, aqui, de lá, que é mais, já tá, os clubes já estão mais, os campeonatos já estão mais estipulados, quem são os que vão chegar e quem não vão. Uhum. Aqui já tá também, já, né? Tu não Sim. chega com o Sport Cristal, nós vamos chegar que ser campeão da Libertadores Não. é muito difícil. É. Tá Praticamente ficando impossível. segmentado. Vai ter times que vão jogar. Que é o caso do Aliança, que é um clube popular, vão jogar Sul-Americana e tem times que vão jogar Libertadores. E Isso. vai ficar restrito a Libertadores Uma a meia surpresa dúzia ali. também. A LDU aparece um ano passado foi o Peñarol, Teve ano Barcelona passado de o Olímpia, Guayaquil. o Barcelona. Isso. Felipe Célia, preparador Pô, físico, espetacular, hein? homem com motila, como diz os espanhóis, Colômbia, Paraguai, Atlético Nacional, América de Cali, Cerro Porteño, Olímpia. Tá faltando alguém? Acho que é isso, na América do Sul, depois na China o Chongqing Isso. e o Guangzhou Fuli, que é o Espetáculo. concorrente do Guangzhou Evergrande. Evergrande, que eram as concorrências Felipão. do Filipão, que é, na época, o maior time da Ásia. Isso aí. Então, as concorrências do mercado imobiliário. Porque Construção. o Evergrande é uma construtora e a China começou a construir, sabe que na China tu acordava num dia, tu acordava assim. Tu acordava do jeito que tinha um viaduto na frente do carro. E era assim, era de noite, em questão de horas, e a Evergrande era a construtora. É isso aí. Assim como nossos construtores são Janaína Willi e Rafael Ramos, construtores dessa ideia maravilhosa aqui desse podcast. A técnica é do Leandro Carvalho, a sonoplastia do Paulo Fraga e do Rafael Lindemann. Bertoncello, siga o Mapa da Copa, Bertoncello. Onde? Na plataforma de áudio preferida, no Spotify, mas também aqui no nosso YouTube de GZH. Já deixa o like, já compartilha e te inscreve no canal. Acho que passamos dos 800 mil inscritos em GZH, se eu não me engano. Então, obrigado pela sua participação e audiência. E no Spotify, deixando aquelas 5 estrelas de avaliação e ativando o sininho para receber um episódio novo sempre que a gente colocar algo novo aqui dentro. E a gente conseguiu tirar o Cristiano Munari do programa. Tchau, Cristiano, passa na RH. Um abraço, tchau.